O Inter recebeu uma péssima notícia do seu departamento médico em relação ao lateral Bryan Aguirre. Isso porque o jogador está com uma lesão no pé direito e há possibilidade, uma preocupação muito grande inclusive, de que ele não volte a atuar neste ano. O Inter evita dar prazos para retorno, diz que o Aguirre está fora dos próximos compromissos, mas o período mínimo para recuperação desse tipo de lesão é 4 semanas. Nós estamos no dia 22 de outubro, então o Aguirre poderia voltar lá para o final do mês de novembro. Mas há uma preocupação que esse prazo acabe excedendo e ele acabe perdendo inclusive as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Internamente, o Inter trata o assunto com muita cautela, sim, com preocupação, mas também com confiança de que o jogador vai conseguir se recuperar para a reta final do Campeonato Brasileiro. Até porque é um atleta que é titularíssimo do Internacional. É uma peça muito importante hoje no Inter, e tê-lo somente no ano de 2026 seria um enorme prejuízo. Mas sim, hoje há esta preocupação com essa possibilidade. E tu também precisa parar de te preocupar com a hora H. Tu sabe o que eu tô falando, né? Porque tem homens que chegam ali naquela hora e simplesmente não bate à vontade. A patroa quer, tá ali toda, e tu talvez esteja sem vontade nenhuma, sem aquele fogo mais. Isso é ruim pra ti, pra tua autoestima e também pro teu relacionamento. Mas a boa notícia é que tem uma solução simples e muito em conta. Eu tô falando, do Ativo Ultra. O Ativo Ultra vai devolver aquele fogo entre quatro paredes, aquela vontade, e só uma cápsula dele faz efeito no teu organismo por até 5 dias. E o melhor de tudo, é feito com componentes 100% naturais. Não tem risco nenhum para tua saúde. E vai devolver aquele clima bacana, aquele fogo, aquela vontade entre quatro paredes. Então, se tu tá sofrendo com isso, tá fazendo mal pro teu relacionamento, pra tua autoestima, muda logo essa situação. Compra o Ativo Ultra. É só clicar no link que está no comentário fixado desse vídeo, também na descrição, e caso você esteja assistindo através da televisão, abre a câmera do teu celular, aponta para o QR Code que está aqui na tela e faz a tua compra. E um dos nomes observados pelo Inter para o ano de 2026 é do meio-campista André Carrillo, atualmente no Corinthians. E o jogador deu uma entrevista muito interessante ao GE e revelou que vem mantendo conversas constantes, quase que diárias, com Ramon Dias e com Emiliano Dias. O meio-campista foi treinado pelo Ramon no Corinthians e também no futebol árabe. E diz o seguinte, que conversa quase que diariamente com o Ramon e com o Emiliano, porque eles são amigos, mas que não fala de uma possível vinda para o Internacional, que não foi procurado pelo Inter, ao contrário do que a imprensa vem dizendo, e que ele está muito feliz no Corinthians. E óbvio, uma entrevista um tanto quanto protocolar. Me surpreenderia ele, com contrato com o Corinthians, dizer o seguinte, olha, eu tenho conversado todos os dias com o Ramon e com o Emiliano e tô, engatilhando minha ida para o Internacional em 2026. Óbvio que isso não aconteceria, mas ele confirma que ocorrem conversas quase que diárias dele com a comissão técnica atual do Internacional. Pode ser em termos de amizade somente realmente, não ter nada demais, realmente pode. Os caras fizeram amizade, o Ramon treinou ele em 2 clubes e tá tudo bem. Mas é no mínimo interessante ele fazer essa revelação dessas conversas quase que diárias. Vamos ver o que vai acontecer para o ano de 2026. Realmente a informação que eu tenho é que é um jogador que sim está sendo observado e que sim, neste momento, conta com interesse por parte da direção colorada. Mas até o momento, e até por ser reta final de temporada, e o Inter estar nessa situação ainda chata no Campeonato Brasileiro, não houve um avanço, não houve uma proposta oficial. Mas agora está revelado aí que há contatos do jogador com a comissão técnica colorada. E o ex-jogador do Inter e também ex-dirigente colorado Magrão, hoje comentarista no programa Donos da Bola, falou sobre a atual formação que o Ramon Dias está fazendo no Internacional, com 3 zagueiros e 2 volantes. E fez um desabafo, fez duras críticas a esse novo esquema do Ramon Dias. Ele disse que não entende como a torcida está aceitando que o Internacional tenha se tornado esse time que joga com 3 zagueiros e 2 volantes. Como a torcida está aceitando que o Inter não seja mais aquele time que propõe o jogo, que vai para cima dos adversários. E foi ainda incisivo, dizendo que este Inter, jogando mais recuado, jogando numa formação mais defensiva,
não é o Internacional. Basicamente, então, o Magrão descascou o esquema que o Ramon Dias montou no Inter. E aí me permita discordar do Magrão. E quem sou eu para estar discordando do Magrão, né? Toda a história que ele teve no futebol. Mas nisso eu discordo. Não existe isso, a formação tal não é o Internacional. É, muitas vezes é. Porque o esquema é montado com as peças que tem, em cima do elenco que tem e com as necessidades que o time tem. E o Inter, com o esquema anterior, utilizado pelo Roger Machado, vinha levando gols em praticamente todos os jogos, o que, com um sistema com 3 zagueiros e 2 volantes, ajuda a estancar essa sangria. Porque basicamente o Inter vinha precisando fazer no mínimo 2 gols para vencer as partidas, porque todo jogo tomava ao menos um. Então eu discordo muito do Magrão nessa leitura de como a torcida aceita que o Internacional esteja sendo montado com 3 zagueiros e 2 volantes, não seja mais aquele time que propõe o jogo. Magrão, com todo respeito, a torcida quer vencer. Se o Inter jogar com 5 zagueiros e vencer todo o jogo por 1-0, fizer 3 pontos em todas as partidas, eu duvido que tenha um torcedor que venha aqui reclamar, que tenha um torcedor que fique insatisfeito. O torcedor quer ver o Inter ganhando jogos, quer ver o Inter novamente levantando taças. Se for com 2 laterais e 2 zagueiros, se for com 3 zagueiros, se for com 5 zagueiros, se fosse com um zagueiro, o que quer que fosse. Se o Inter seguir vencendo, o torcedor vai estar feliz. Não existe esse negócio de, este não é o Internacional. Óbvio que todo mundo gosta do futebol propositivo, do futebol para cima, marcação alta, sufocando o adversário, é muito bacana. Mas convenhamos, o time tem que ser montado conforme as necessidades. E a necessidade atual do Internacional era estancar a sangria de gols. E essa foi a medida tomada, a solução, pelo menos neste momento, encontrada pelo técnico Ramon Dias. Mas agora eu quero saber a tua opinião. Nesse debate saudável, tu tá do lado de quem? De qual opinião? Do Magrão ou da minha? Se quiser discordar de mim também, respeitosamente, não tem problema nenhum, pode deixar aqui nos comentários. E o nome do Carrídio? Te agrada para a próxima temporada? Vamos trocar aquela ideia. E também não feche esse vídeo antes de te inscrever no canal, ativar as notificações do sininho, deixar teu like. E se tiver a opção Hype aqui embaixo, geralmente aparece para quem está assistindo pelo celular, aperta nela, é gratuita e vai impulsionar esse vídeo para que chegue a mais colorados. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!